E aí, galerinha, como é que vocês estão? Aprontando muita bagunça nessa quarentena? Olha, se for para se mexer e não ficar só nos eletrônicos, a bagunça tá liberada, tá bom? Vamos lá então para a nossa aulinha dessa semana. Nessa semana, a prof me pediu para complementar o conteúdo que vocês estão tendo com ela, já que é um conteúdo que tem muito a ver com atividade física. Esse conteúdo é aquele chamado de sistema cardiovascular ou sistema circulatório, certo? Em resumo, ele é um sistema formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e o sangue propriamente dito, ok? Se um vaso sanguíneo for mais grosso e de maior calibre, ele é considerado uma artéria. Sendo assim, essas artérias elas suportam uma maior pressão sanguínea e porque elas são mais fortes, ok? A maior artéria e principal do corpo humano é chamada de aorta. Já se esses vasos sanguíneos forem mais finos, eles são as chamadas veias, e não veias, ok? Veias. E a pressão ali dentro é menor do que nas artérias. Tanto é que quando a gente sofre algum corte não muito profundo, por exemplo, o sangue apenas escorre devagar. Já se o corte for bem mais profundo, uma lesão muito mais grave, chegar a atingir uma artéria lá dentro, esse sangue pode chegar a jorrar com força para cima, ok? Além desses dois, ainda existem os chamados capilares, que são ramificações dos vasos sanguíneos. Eles são vasinhos bem pequenininhos e bem fininhos, ok? Dando um exemplo também, quando a gente sofre algum machucado mais superficial, como ralar um joelho, ralar um braço, são esses vasinhos, esses capilares, que são machucados nesse momento, por isso que o sangramento é pouco ou quase nada, ok? Ao longo do nosso dia, o sangue circula por esses lugares para transportar as substâncias necessárias para o funcionamento do corpo. Esse sangue só circula porque ele é impulsionado pelos batimentos do nosso coração, que é o nosso principal órgão vital. Este órgão trabalha mais ou menos dependendo da exigência do nosso organismo. Ele vai trabalhar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo daquilo que o nosso organismo estiver pedindo. Durante uma atividade física, por exemplo, as estruturas do corpo elas necessitarão de mais energia para atender a demanda, para cumprir os seus objetivos. Essa energia chega através das substâncias transportadas na corrente sanguínea. Portanto, quanto mais intenso for o exercício, mais esforço o coração vai ter que fazer para bombear mais e mais sangue até essas estruturas que estão sendo utilizadas. Para a gente conferir tudo isso na prática, eu fiz um vídeo demonstrando alguns exercícios para vocês realizarem aí mesmo na casa de vocês, onde no final deles vocês vão perceber o esforço maior que o coração estava fazendo através de uma medição da pulsação. O que é isso? Essa medida ela é feita para a gente saber quantas vezes o coração está batendo por minuto. Sabendo isso, a gente pode identificar se uma atividade está sendo muito intensa ou menos intensa para aquela pessoa. Tá certo? Existem várias maneiras de a gente medir a pulsação. Uma delas é utilizando os recursos dos aparelhos digitais, aparelhos de pressão arterial, por exemplo, ou aqueles relógios modernos que vêm com sensor e são chamados de frequencímetros. Uns deles vêm com uma cinta que é especial para medição desses batimentos, outros não precisam nem da cinta porque eles já têm um sensor dentro deles próprios, ok? A outra maneira é de um jeito manual. A gente pode fazer isso tanto no pescoço quanto no punho, e sempre utilizando o dedo indicador e o dedo médio, fazendo uma leve pressão no lugar, sentindo a pulsação por um determinado tempo, para saber quantas vezes o coração está batendo por minuto, certo? Agora, na nossa atividade prática, eu explico um pouquinho melhor como é que a gente faz essa medição, ok? Vamos primeiro preparar um ambiente da casa com mais espaço possível. Vamos separar um cabo de vassoura que vai nos auxiliar nessas atividades e coloque uma roupa confortável. Quem quiser coloque tênis, quem não quiser pode fazer de pé no chão mesmo, ok? Assim que estiverem prontos, vamos para a prática.
Antes de começarmos os exercícios principais, nós, primeiro, vamos preparar o nosso corpo através dos alongamentos. Esses movimentos servem para ativar as musculaturas que serão utilizadas na sequência, prevenindo até mesmo algum tipo de lesão. Cada alongamento pode ser executado de 10 a 60 segundos. Tem que ser feito com calma, sem movimentos bruscos e cada um obedecendo o seu limite, indo até o limite da sua dor. O alongamento não pode ser muito doloroso. Em seguida, nós vamos realizar um aquecimento, começando a ativar toda a circulação sanguínea em todas as partes do corpo, deixando a musculatura preparada para exercícios mais intensos na sequência. Então a gente ativa os membros superiores, os membros inferiores, para o coração já começar a acelerar e já começar a se preparar para ser usado mais intensamente ali na frente, certo? O ideal é que vocês assistam toda a aula para depois vocês fazerem ela com mais segurança, beleza? Para terminar o aquecimento, já comecei usando o material que eu tinha pedido para vocês separarem, que é o cabo de vassoura. Usando o cabo de vassoura, a gente faz já deslocamento para frente e para trás, imitando os gestos que a gente vai realizar na atividade principal. Podem repetir 10 vezes o deslocamento, com cuidado para não deixar a vassoura cair, o cabo cair e não bater em lugar nenhum, certo? O primeiro exercício principal envolve um pouco mais de coordenação motora, então vocês podem começar fazendo ele de uma maneira mais lenta até pegarem o jeito, conseguirem repetir o gesto de uma forma mais rápida, contando até 10 repetições do mesmo. O segundo exercício vai envolver deslocamento para frente e para trás, utilizando como base a vassoura que estava colocada no chão. Vocês vão repetir o gesto 5 vezes numa direção. Depois que terminarem, vocês vão fazer a mesma coisa para a outra direção, para não ficarem tontos, ok? Cuidem o espaço na casa de vocês, cuidem para não se baterem em nada, façam com a maior segurança possível, mas tentem fazer numa intensidade considerável. Lembrando que o objetivo é fazer o coração acelerar de verdade, tá certo? Encerrando estes movimentos, nós vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício vai ser o velho conhecido polichinelo. Todos devem conseguir fazer com tranquilidade, um exercício que mexe com todo o corpo e é bem intenso para o coração também. Executem ele por 10 vezes para então partir para o quarto exercício, que é um deslocamento lateral de ida e volta. O deslocamento também é feito 5 vezes numa direção e as outras 5 vezes na outra direção, sempre trabalhando em equilíbrio para não ficarem tontos e para trabalhar a musculatura do corpo como um todo, certo? 5 vezes para um lado, 5 vezes para o outro, fechou as 10 vezes, continuem acelerados o máximo possível, vai dando todo o gás, vai no seu limite para a gente ver até quanto esse coração vai. No quinto e último exercício, a gente vai deixar a vassoura de lado para poder executar o exercício conhecido como fincapé. Se acharem muito difícil a execução, até porque já podem estar um pouco cansados, façam de uma maneira mais lenta, mas não deixem de fazer as 10 repetições também, certo? É o último, dá esse último gás e depois vai ter um descanso, ok? Lembrando de ter o cuidado também para não se bater nessa hora, os pés não precisam ir tão para trás, não precisa esticar tanto o corpo se não conseguir, não tem problema nenhum. E aí, deu para perceber que o coração está acelerado? Está querendo sair pelo peito afora? Está querendo pular pela boca? Mais ou menos era essa a intenção mesmo, tá? Então vamos agora para a parte prática em si, para ensinar vocês direitinho como é que se faz a medição da pulsação. Vocês vão se posicionar com os dedos indicador e o dedo médio na altura do pescoço. Por que a gente coloca o dedo ali também? Porque ali está passando a artéria, chamada de carótida. Nesta região, ela fica mais aparente.
ela não está tão encoberta, e daí fica mais fácil de nós sentirmos a pulsação ali dentro. Até mesmo porque ela é uma artéria, lembrando que a pressão ali dentro é maior, ok? Então, vocês devem posicionar os dedos e assim que começarem a sentir como se fosse uma bolinha pulsando, é para começar a contar no relógio o tempo de 1 minuto. Por isso que a gente utiliza, inclusive, aquela expressão de BPM, que são batimentos por minuto, ok? Então, o ideal nas primeiras vezes, inclusive, é vocês pedirem a ajuda de alguém para essa pessoa marcar o tempo no relógio enquanto vocês contam os batimentos, porque às vezes vocês acabam se atrapalhando contando os dois, fica difícil, 1 minuto é muito tempo para fazer isso, eu mesmo me atrapalho algumas vezes, ok? Então, contem quantas vezes vocês vão sentir essa bolinha pulsar, enquanto outra pessoa fica contando o tempo necessário, certo? Se ficar muito difícil durante 1 minuto, que é normal, podem se perder, aí vocês podem contar por apenas 10 segundos. E, no final, multipliquem o resultado por 6, que daí vai dar um total de 60 segundos, que é a mesma coisa do que 1 minuto. Então, vocês vão ter a mesma medição fazendo num tempo menor. Beleza? Depois que vocês medirem logo que acabarem os exercícios, vocês irão começar o processo de desaceleração dos batimentos cardíacos. Ou seja, aos poucos, vocês irão diminuindo a intensidade para que o coração desacelere gradualmente até chegar ao nível normal, que, segundo os especialistas, gira em torno de 60 a 80 batimentos por minuto. Na idade de vocês, se der um pouquinho mais, não tem problema. É super normal, o coração de vocês está cheio de vida e batendo à torta e à direita, ok? Então, depois disso, realizem novamente a medição, e agora eu estou fazendo a medição com os dedos no punho, na artéria radial, só para ilustrar também aquela outra maneira que apareceu lá nas imagens antes e está no livro de vocês. Mas, de novo, é o mesmo procedimento. Fazer uma leve pressão no local com os dedos médio e indicador, contando do mesmo jeito que vocês já fizeram na vez anterior. Beleza? Experimentem das duas formas. Às vezes está mais fácil de verificar numa ou na outra região. Então varia de pessoa para pessoa. Como eu disse, existem outros lugares para também verificarmos a pulsação, como o tornozelo e a virilha, por exemplo. Mas esses dois que eu mostrei são os mais eficazes e os mais utilizados. Outra combinação que nós vamos fazer é, agora que vocês já aprenderam a medir, a ideia é que vocês tentem medir essa pulsação antes de iniciar os exercícios, para a gente poder comparar o quanto eles foram alterados, esses batimentos cardíacos. Então a gente mede antes para verificar os nossos batimentos em repouso, ou seja, sem atividade física, que são os batimentos normais do coração. E depois a gente vai medir na sequência, após terminar os exercícios, para ver o quanto que ele se alterou. Além disso, a gente vai esperar passar uns 5 minutos naquele descanso, naquela desaceleração que eu falei para vocês, para medir novamente e ver se o coração voltou a bater normalmente ou se ele ainda está um pouco acelerado. Quanto mais rápido o coração voltar a bater normalmente, mais significa dizer que vocês estão mais bem condicionados, mais bem preparados, o coração de vocês está mais resistente e mais forte. Tá certo? Anotem no caderno de ciências todos os resultados dessa experiência para a gente poder conversar sobre ela na próxima oportunidade ou até mesmo durante as lives de vocês. Tá certo? Espero que tenham gostado. Se cuidem, cuidem de quem está perto de vocês, se comportem, mas se mantenham ativos, tá bem? A saudade está grande, mas vamos acreditar que logo, logo tudo vai passar e nós vamos voltar a nos encontrar. Tá beleza? Um grande abraço virtual para todo mundo e até a próxima. Beijão!